noite em Porto Velho, dentro de mais uma escola que eu fui depositado, talvez bem provisoriamente. É uma sina desgraçada. Colegas, não adoeçam. A partir do momento que você perder a utilidade, as pessoas que se dizem colegas de ofício e que têm um crachazinho com a numeração dada, que se chama portaria, vão querer se livrar de você o quanto antes. Como eu já falei antes em vídeos anteriores, não é que eu encare as pessoas como maléficas, ruins, mas sabe aquele ditado? Dê poder à pessoa e você vai conhecer quem realmente a pessoa é. E nesse caso em específico é a portaria. São os portariados, os portadores do anel de Sauron. Quanto mais usa, mais com ele se parece. Maléficas. Enquanto usam o anel ou a sua portaria. Tire a portaria dele. Iguale esse cidadão aos não portariados, que ele vai entender tudo aquilo que eu digo e que faço. Mais uma vez ainda em cima do livro do Rubem Alves, Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente. O título é Testamento. Tempos atrás, eu sugeri que se fizesse uma mudança na liturgia que marca a passagem do tempo da vida de uma pessoa. Que não se apagasse as velinhas como se a morte dos anos passados fosse coisa a ser celebrada, mas que se acendesse uma única vela na esperança de um futuro semelhante ao da vela de luz e tranquilidade. Aproveite e manda um recado para minha irmã Karina, que amanhã ela desfaz 40 e poucos anos, né? Estou ficando velho, não lembro a idade dela, mas amanhã marca mais um ano de vida gasto para ela, né? Por isso, minha irmã, maninha, para pensar. É interessante ganhar um bolo com um número de velhinhas correspondendo a um ano que você gastou para você apagar. Olha como o texto é fantástico. Que não mais se apagassem as velhinhas, como se a morte dos anos passados fosse coisa a ser celebrada. Não se celebra os anos gastos, se celebra os anos que vão há de vir, os anos que esperamos viver mais, os lugares que desejamos ir, as situações em que desejamos estar. Então, Karina, dedico esta fala a você e a todos que estão me ouvindo, que estão na mesma situação. Não comemore sua sobrevivência, comemore a vida que você vai continuar construindo aí em Enseadas dos Corais. O quanto vai ser bacana, bonito, perto do mar, com dureza, né? Para sustentar, mas perto de pessoas que você ama, sabe? Sentindo o cheiro da maresia, perto da branquelinha, da neguinha,
e das demais pessoas que gostam muito de você. Tá? Diz aqui o texto. No ensaio que escreveu sobre filosofia do mobiliário, Edgar Allan Poe manifestou seu horror ao tipo de iluminação que já no seu tempo ia tornando as velas obsoletas. Ele sabia o que estava em jogo não era apenas a luz, no seu aspecto físico, era a alma. Bachelard, um grande filósofo, tem a mesma opinião. Tanto assim que, na sua meditação sobre a chama de uma vela, ele observou que há cantos do nosso psiquismo que só suportam a luz bruxeleante. Uma pessoa diante da luz fluorescente não é a mesma diante de uma vela que queima na escuridão. Uma pessoa diante de uma luz fluorescente, ofuscante até, não é a mesma diante de uma vela que queima na escuridão. Isso me lembra muito a época que não tinha energia e usava-se candeeiro, né? Nós víamos uns aos outros de uma forma muito diferente do tempo atual, por causa da luminosidade. Né? Disso sabem os amantes. E é por isso que escolhe jantar à luz das velas. O tempo passou e chegou a hora de reacender a minha vela. E não é possível fazer isso sem pensar aqueles pensamentos que só mostram quando a luz bruxeleante se acende. Que pensamentos pensarei? Acho que vou meditar sobre o meu testamento. É uma ideia da qual não se pode fugir quando se dá conta de que a cera que resta é muito menos que a cera que já se queimou. O testamento é o que restou, depois de feita todas as somas e subtrações. É aquilo que se passa para as mãos dos que continuarão a viver depois de nós, com um pedido, entre aspas, por favor, na minha ausência, não se esqueça de regar minha planta. Eu acho que é isso que minha esposa vai dizer para os que ficarem, né? Por favor, molhe minhas plantinhas. Isso é a cara dela. No meu caso, por favor, zele pelos meus livros, mas disso eu não tenho certeza nenhuma. Quem vai zelar, com certeza, é a Magda, né? A dona do sebo. Vai receber de volta todos os livros que eu comprei dela. Claro que não estou pensando nas coisas que fui ajuntando ao passar dos anos. Ela não tem a menor importância. Não tem o poder de nos tornar nem mais sábio, nem mais felizes, as coisas que a gente acumula, né? Porque sabedoria e felicidade são coisas que crescem por dentro, enquanto que as coisas ajuntadas ficam de fora. Pelo contrário, já vi vidas e amizades perturbadas e destruídas pela disputa de uma herança. Então, nesse sentido, dona Edith, fique tranquila, tá? Estou fora dessa disputa, caso ela exista. Mas aí me descubro ansioso, porque a distribuição de propriedades e objetos é coisa simples. Basta que se escreva um testamento. Mas aquilo que eu realmente desejo dar para os meus filhos não pode ser dado. Janine, Gil e o Peixotinho. É coisa que só pode ser semeada na esperança de que venha a crescer. Acho que a minha situação se parece com a do Vinícius de Moraes, né?
Também ele queria deixar um testamento, não de coisas, como se fosse um ritual eucarístico, em que o que se dá aos outros são pedaços do próprio corpo, na esperança de que eles comerão e gostarão. No fundo, o que se deseja é a imortalidade. No fundo, o que se deseja é a imortalidade. Dona Edith. Continuar vivos naqueles que comem e que lhe oferecemos como herança. No fundo, o que se deseja é a imortalidade. Continuar vivos naqueles que comem o que lhes oferecemos como herança. É assim que compreendo a eternidade. É assim que meu Pai, para mim, continua vivo, eterno. E espero que os outros continuem vivos assim. E espero continuar vivo assim para os meus filhos, né? Pelo menos. E para os amigos queridos, né? Mas só existe um jeito de dar ao outro aquilo que a carne da gente, falando, né? Perdão. Mas só existe um jeito de dar ao outro aquilo que é a carne da gente, falando. Veja só que coisa mais pobre. Uma herança onde as coisas deixadas são palavras. Pois foi justo isso que fez o Vinícius de Moraes, né? Seu testamento, de que transcrevo alguns fragmentos, é um poema, O Haver. Debaixo desse título, tirado da escrituração comercial, está listada a sua declaração de bens, um inventário do que sobrou e que ele oferece aos herdeiros, o mesmo que ofereço a minha irmã, aniversariantes, meus irmãos, minha mãe, sabe, amigos e a todos. A Suênia, que deve estar me ouvindo, a minha querida tia Célia, tá? A professora Cercio, tá certo? A professora Vanusa e outros tantos. Resta, acima de tudo, essa capacidade de ternura, essa intimidade perfeita com o silêncio. Resta essa vontade de chorar diante da beleza, esta cólera cega em face da injustiça e do mal entendido. Resta esse sentimento da infância subitamente desentranhado, de pequenos absurdos e tola capacidade de rir à toa. De rir à toa. Resta essa faculdade incoercível de sonhar. Resta essa faculdade incoercível de sonhar, de transfigurar a realidade. E essa pequena luz indecifrável, a que às vezes os poetas dão o nome de esperança. Resta reticência, essa coragem indizível diante do grande medo. O que seria esse grande medo, hein? Resta essa pobreza intrínseca, esse orgulho, essa vaidade, de não querer ser príncipe, senão do seu reino. Sob a luz da minha vela, vou ler o poema inteiro. O próprio Vinícius, ao escrever, se sentia como uma vela e dizia, entre aspas, resta esse coração queimando, como um círio numa catedral em ruínas. Resta esse coração queimando, como um círio numa catedral em ruínas. E é isso que desejo deixar aos meus filhos como herança. Rubem Alves deixou. Que herança Rubem Alves deixou? A minha não será tão grande, mas será parecida. Para Janine, para o Peixotinho, para o Guil, para a Branquelinha, para a Neguinha e tantos outros. E é isto que desejo deixar aos meus filhos como herança. A imagem da vela que queima na solidão silenciosa, sem se deixar perturbar pela loucura barulhenta
e apressada dos homens de ação e sucesso, ou diria, das mulheres de ação e sucesso que comandam a educação desse país, dessa escola, aqui tão periférica, né? Onde eu estou agora. Estou dizendo isso para poder situar minha fala num lugar, num tempo e num espaço. Repetindo, e é isso que desejo deixar aos meus filhos como herança, a imagem da vela que queima na solidão silenciosa, sem se deixar perturbar pela loucura barulhenta e apressada das mulheres e homens de ação e sucesso, com suas gratificações, suas portarias, seus superpoderes. Sob a luz da vela, no gozo da tranquilidade solitária. Acordar o poeta que dorme em nós. O que não é garantia de felicidade, mas é garantia de beleza e serenidade. Que coisa, e que coisa mais pode alguém desejar receber como herança? Beleza, a garantia de beleza e de serenidade. Será que essa é a herança que meus filhos vão se contentar? Tomara que sim.